A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal do presbítero Renato Pletz. Acompanhe mais este vídeo do canal, que foi feito com muito carinho para você. A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o presbítero Renato Pletz. No vídeo de hoje estarei apresentando esta obra, Teologia de John Wesley, editados pela CPAD. Então, irmãos, essa obra, Teologia de John Wesley, é uma introdução para aqueles que querem compreender um pouco sobre a teologia de John Wesley. Quem é o autor desse livro? É Kenneth J. Collins. Ele é professor de Teologia Histórica e Estudos de Wesley. Juntou-se ao corpo docente do seminário Augsburg em 1995. Como professor de História da Igreja, o Dr. Collins lecionou e ensinou em todo o mundo e é conhecido por seu estilo envolvente e de pensamento crítico. Em maio de 2008, ele ministrou um curso sobre a teologia de John Wesley no Seminário Cristão Evangélico de Moscou. Ele também deu palestras sobre a teologia de John Wesley em diversos cenários, variando da Costa Rica à Coreia do Sul. Então vemos que o autor aí é um especialista na teologia de John Wesley. Nesta obra, o autor, um especialista no pensamento wesleyano, analisa sua teologia sobre três prismas: os próprios escritos de Wesley, a crítica histórica e a crítica teológica. Mergulhe nessa profunda e consistente articulação sobre o amor santo e a forma da graça presentes na teologia de John Wesley. Essa obra tem 448 páginas. Então, irmãos, eu acabei de fazer a leitura dessa obra e eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pontos nesse livro sobre a teologia de Wesley e aquilo que ele acreditava. Nós vemos que mesmo nós sendo pentecostais, nós assumimos alguns pontos da teologia de Armínio e da teologia de Wesley. Isso não quer dizer que nós aceitamos todos os pontos da teologia desses dois irmãos, desses dois teólogos. Então nós vamos ver nesse livro algumas coisas que nós assumimos para a nossa teologia pentecostal e outros pontos que a gente não compactua com Wesley. Então um desses pontos é sobre a virgindade perpétua de Maria. Nós pentecostais não cremos nisso. Mas o Wesley, que era tradicional em muitos aspectos, segue a sua igreja anglicana, de uma forma similar à de Roma sobre esse assunto. Ele também evitava expressões carinhosas a Cristo. Ele relutava em afirmar a natureza humana de Cristo. Wesley era sensacionalista. O que isso quer dizer? Que ele não acreditava mais nos dons de cura, dom de revelação, dom de profecia. Ele acreditava que isso era para a igreja primitiva. Pentecostais wesleyanos, uma nova reforma. Aqui já é um ponto que o autor nos traz nesse livro. Ele fala sobre isso, vendo o crescimento da igreja pentecostal e que muitos wesleyanos deviam olhar com carinho para a igreja pentecostal. Wesley guardava o sábado. Você vai saber nesse livro se Wesley guardava o sábado. Ele também fala nesse livro sobre justificação e a santificação. São dois pontos que ele pega muito firme na sua teologia. Também nesse livro fala sobre o encontro com Pedro Boller, líder morávio. Também ele fala sobre o novo nascimento no judaísmo. Depois ele fala sobre a influência do pietismo alemão sobre Wesley, sobre esse encontro com Pedro Boller, um líder aí
pietista alemão e toda a influência que Wesley veio sofrer desse encontro. Também aqui nesse livro fala sobre dias da reforma estavam no fim. E sobre o novo nascimento, ele fala muito sobre o novo nascimento. Ele também fala nesse livro sobre o batismo infantil, se Wesley acreditava no batismo infantil. Também fala sobre a opinião de Wesley sobre o imperador Constantino, se foi bom ou se foi ruim para a igreja. Também fala sobre o objetivo do Clube Santo, foi aí fundado por Wesley e outros irmãos. Então fala aqui sobre o objetivo do Clube Santo. Também fala sobre o objetivo do metodotismo. Nós vimos que Wesley começou aí na igreja anglicana, mas com o tempo teve muitos choques de alguns pensamentos de Wesley. E aqui ele já começa a relatar sobre o objetivo do metodotismo. Também fala sobre os dons milagrosos, o que ele acha que ainda é usado nos dias de hoje, e como eu disse, alguns que ele acredita que já cessaram. Também fala sobre as regras gerais da sociedade unida. Eram algumas regras que os cristãos ali, wesleyanos, metodotistas, deveriam cumprir. Wesley nas classes metodotistas. Também ele fala sobre pecadores notórios que não eram aceitos. O que é um pecador notório? É aquele pecador que se arrepende, pede perdão, daqui a pouco vai lá e cai de novo. E cai de novo, e cai de novo. Então pessoas assim, que não eram verdadeiramente libertas, não eram aceitas nas classes metodotistas. Wesley era leitor dos pais da igreja, então muito da sua teologia foi tirado ali dos relatos dos pais da igreja. Wesley, ele cria no batismo infantil. Ele tinha algumas divergências, mas ele cria no batismo infantil. Também tem um tópico que fala sobre Wesley e a política. Wesley que era abolicionista, era contra a escravidão. Ele também fala em outro tópico sobre o pecado na vida do crente, sobre as obras para santificação. Wesley também fala sobre o cair em pecado. Ele também fala sobre fraqueza, não é licença para pecar. E um dos pontos que ele relata nesse livro é como saber se estamos santificados. Momento da santificação completa. Então ele relata nesse livro qual é o momento da santificação completa. Wesley e a sua posição pós-milenarista. Wesley nesse livro fala sobre a morte, fala sobre o Hades, sobre o mérito na salvação e sobre a nova criação. Então, para você que quer ter um primeiro contato com a teologia de John Wesley, essa obra aqui introdutória, feita aqui por Kenneth J. Collins, como eu disse, que é um especialista na teologia de John Wesley, vai te mostrar aqui nessa introdução esses tópicos e você vai começar a entender um pouco sobre a teologia de John Wesley. Então, para você que quer se aprofundar nos assuntos e na vida de John Wesley, eu indico essa obra. Uma obra muito bem feita por esse especialista e eu sei que você vai gostar e você vai ter um outro entendimento sobre o que Wesley pensava e sobre os seus escritos. Então eu quero agradecer por você assistir a esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se você já leu alguma obra de John Wesley. No nosso canal nós também temos várias biografias e a biografia de John Wesley.
Não esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, que ajuda muito, e que Deus abençoe os seus estudos. Obrigado por assistir este vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei, seu comentário e se inscrever no nosso canal.